E aí, vamos lá. Segundo capítulo de Atos. Como nós conversamos semana passada, quem escreveu o livro de Atos, quem foi? Foi Lucas. Se você está pegando agora a segunda aula, ainda dá tempo de você terminar de ver essa aula, você volta lá e veja a primeira, que é aí onde a gente escreve, começa a entender realmente o porquê de algumas semelhanças e algumas diferenças entre os evangelhos, e aí a gente vê aqui como que Lucas continua contando a história, tá? Então, o que aconteceu? Nós vimos semana passada o quê? Jesus subiu aos céus e a galera, a moçada ficou. E aí agora nós vamos ver o que aconteceu, porque veja bem, Jesus morreu, todo mundo ficou arrasado, tipo, puxaram o tapete. E aí Jesus ressuscitou e Jesus foi para o céu. E é mó barato, porque eles ficaram olhando para cima, esperando Jesus voltar, né? Mas eu também, gente. Não adianta meter o pau neles, porque eu também ia ficar esperando. Aí vem dois anjos e fala assim: oh, vamos ver, ele vai vir de novo, mas vamos ter a nossa vida normal. E aí o que aconteceu? Pergunta 1 que nós temos ali, diz assim, quem, quando e onde estavam reunidos? Quem que estavam reunidos? Os discípulos, né? E os apóstolos. Lembre-se que da semana passada nós vimos até como foi que Matias entrou na jogada para completar os 12, tudo isso vai ver lá no YouTube, você vai ver o que acontece na primeira aula. E aí o que acontece? O texto diz o seguinte, Atos 2, 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Primeiro, quem eram? Os discípulos. Discípulos, quando a gente fala, não é somente os apóstolos, é toda aquela galera que acompanhava, tá? Quando? Comemorando a festa do Pentecostes. E aonde eles estavam? Eles estavam todos juntos. É lógico, né? Foi uma experiência tão importante, tão intensa dessa turma, que eles ficaram juntos o tempo todo, porque eles tinham coisas em comum. Então, eles ficaram lá juntos. Então, aí o que aconteceu? Ainda bem que eu estou falando pelo computador, que senão eu não vou ganhar os tomates na minha cara, porque hoje é dia de gente vai querer jogar tomate, não, já larga a massa de tomate, abre a lata e joga na minha cara, né? Brincadeirinha. Porque aqui, esse texto que vem agora, ele é usado de uma maneira errônea, tá? Então vamos lá ver, a pergunta 2 diz o seguinte, o que você entende sobre línguas de fogo, tá? Diz o seguinte o texto, 3 e o 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Vamos ver, depois nós vamos explicar bem ali embaixo essa diferença. O termo língua, aqui é a língua de fogo, nós vamos ver lá em... Deixa eu achar aqui o texto que eu já deixei separadinho. Está lá em Números 31, 23, diz o seguinte, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa, todavia se purificará como a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água, tá? Então, nós vemos que foi um fenômeno que aconteceu, e as línguas aqui não é a língua dos anjos. Aqui o que aconteceu foi, você vê no original, são como faíscas de sangue, de fogo, que desceram, tá? Então, esse fato só aconteceu aqui, que todo mundo viu o que aconteceu, tá? Depois não se fala mais nisso, tá? Aí daqui para frente vamos falar das línguas dos anjos, que até Paulo fala em 1 Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, papapá, então existe a língua dos anjos, mas aqui era como línguas de fogo, línguas assim, tipo uma chaminha, tá? Que é o que fala no texto original. Então vamos lá.
Pergunta 3. Prestando atenção ao texto, você conclui que eles estavam falando a língua dos anjos ou o idioma dos que estavam ouvindo? Vamos lá. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz e afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélitos, cretenses e arábios. Com todos ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, tá? Então, aqui nós vamos ver em números, nós vamos ver lá que a coisa para ficar, para ser purificada, passa pelo fogo. A Bíblia fala muito nesses exemplos. E mandar o fogo vai purificar. Moisés foi lá, quando ele encontrou Deus, Deus estava onde? Na sarça ardente, pegando fogo a sarça. Então, o que é que a gente entende aqui? Logo em seguida, você vai ver. A pergunta, a pergunta 3, nós já vamos entrar no que Pedro falou, mas vamos voltar nesse texto aqui, tá? O que aconteceu? Estavam todos reunidos lá, era a festa de Pentecostes, ali era uma cidade que estava cheia de gente, de um de cada, e eles começaram, veio um vento do céu, desceu essas línguas, e eles começaram a falar, e eles começaram a profetizar cada um na língua que alguém, os idiomas que estavam lá. Então, o que aconteceu? O que foi esse fogo que desceu do céu? Para purificar os lábios deles e capacitá-los a pregar. Tanto que, logo em seguida, o que aconteceu? Pedro se levanta e começa a falar. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ok, Pedro começa a profetizar, Pedro começa a pregar. Então, esse momento do Pentecostes era Deus capacitando todos eles. Então, você vê que aí Pedro levanta, nós vamos ler lá mais para frente, ele fez uma pregação, 3.000 pessoas se converteram. Como ia ele, a mensagem dele ia ter esse acesso, ia ter essa entrada? Pedro não era culto, Pedro era um bruto, tá? Ele era pescador e ele tinha modos rudes. Então, tipo assim, escreveu, não leu, corta a orelha fora. E, no entanto, com essa descida do Espírito Santo, foi capacitando a cada um deles. Então, o ministério de evangelismo e de profecia da igreja, que a igreja estava depois de Jesus, que estava se formando, teve que ser purificada com o fogo, tá? Então, desceu do fogo, as línguas de fogo, que são as chamas, para purificar e capacitar eles falando, tá? Isso pode acontecer hoje em dia? Até pode, mas nós nunca mais vimos acontecer isso, tá? Eu, pelo menos, nunca vi. Procurei pra caramba, se aconteceu isso novamente, não. Porque nós somos, o Espírito Santo hoje vive conosco. Jesus e o Espírito Santo nunca estiveram juntos na Terra. Então, enquanto Jesus estava aqui, o Espírito Santo não veio. Quando Jesus sobe, ele manda o Espírito Santo. Então, o que acontece? O que o Espírito Santo faz? Ele convence, ele profetiza sobre ele convence dos pecados. O Espírito Santo tem um poder, por isso que fala poder de fogo, papai. Mas
Vamos fazer um parênteses. Eu já ouvi muito em igreja o pessoal pedindo para descer fogo do céu. Vamos conversar uma coisa. Todas as vezes que desceu fogo do céu, era para que era? Para destruir, queimar a oferta ou destruir. Então você vê nas igrejas, eu quero fogo do céu. Não use essa expressão, tá? Porque eu quero viver o mesmo que aconteceu no Pentecoste. Ok, isso já aconteceu, o Espírito Santo já desceu em você. Mas o dom de línguas também está no pacote. E nós vamos ver lá em Coríntios que o dom de línguas é o último lá, tá? Então nós vamos explicar isso se você não pegou o nosso estudo de primeira carta aos Coríntios, vai lá que tem na relação, tá explicando tudo, o que é o dom, a diferença entre dom e capacidade, tá? Tem coisas que você tem a capacidade de fazer e tem umas coisas que são o dom, os dons entregados por Deus. Então, o dom tem que ter umas funções específicas. O que não, se não compõe esses três itens, o que vai acontecer? Ele vai ser uma capacidade. Mas isso aí eu estudo lá de Coríntios. Vamos voltar aqui. Então, aí o Pedro começa a falar o que foi dito no profeta Joel. Então, nós vamos ver aqui, na pergunta 4, os itens da promessa. Olha que lindo que Pedro está repetindo o que Joel falou. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os nossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que legal esse texto. O último versículo diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso serve para mim? É nos últimos dias. Antes um pouquinho de Jesus descer, de Jesus voltar. A igreja vai ser arrebatada e depois vai acontecer um monte de coisa, tá lá no estudo do Apocalipse, e aí vai vir tudo isso que o Joel falou. Então, nós podemos ver já sinais disso acontecendo. As crianças profetizando. Eu acho o máximo a internet, porque há uns anos atrás a gente nem teria condições de conhecer tudo o que está acontecendo, né? Hoje o mundo, a internet fez o mundo ficar menor, o mundo encolheu. Então, nós conseguimos fortalecer a nossa fé vendo o que é que está acontecendo no mundo moderno. Mas isso era antigamente, hoje em dia não dá. É promessa. Eu vejo muito falar assim, porque as crianças de antigamente eram educadas, agora as crianças ninguém consegue. Gente, a criança nasce zerada, tá? É você que vai ensinar ele a ficar correndo na igreja, falando palavrão, ou é você que vai criar e ele sabendo se comportar, blá, blá, blá. Mas é que é muito mais fácil criar um filho entregando um tablet na mão dele. Tem uns até de bonequinho, é muito fácil, tem muito tempo. Quem faz isso não está criando o próprio filho, está deixando o filho ser educado, por quê? YouTube, tudo bem, não tem nada a ver com o assunto, mas vamos voltar então. Voltando, o que ele diz? Aí Pedro a pergunta 5, ele resume a vida terrena de Jesus. Gente, olha que coisa maravilhosa que Pedro está falando. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Uhul! Então, é nisso que a nossa fé está. E veja bem, Pedro, ele descreve de uma maneira tão simples que parece que só um cabeção que não vai entender, né? Então, o que ele fala aqui? Que Jesus sofreu tudo que ele
a presciência, Deus sabia, já estava o esquema montado. Já estava o esquema montado lá no Gênesis, quando Deus vai catar lá Adão e Eva e a cobra, e vai e distribui. Ele fala ali, ele fala: a serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher, mas esse vai esmagar a sua cabeça com o pé. Aleluia! E é isso mesmo, já estava programado lá. Já estava programado que ele ia ser traído. Já estava programado que ele ia se entregar. Tudo isso estava programado, tá? Mas ai daquele que foi usado para que isso acontecesse, tá? Então, vamos lá. E aí ele explicou, ele resumiu a vida de Jesus. E aí ele continua falando a história de Davi. Olha que doido, é do 25 ao 28, diz o seguinte: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porquanto não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Eu tenho certeza que passou batido para a cabeça de vocês o que Pedro está falando aqui. Veja bem, o acesso ao céu é por intermédio de quem? De Jesus, certo? Davi era o homem segundo o coração de Deus, certo? E, no entanto, Davi ainda fala o quê? Olha que doido isso aqui. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua, que ele viu o Senhor, né? E a minha língua exultou, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Essa frase é que nos credencia a afirmar que todos os que morreram antes de Jesus estão repousando, estão dormindo. Porque se Jesus é o único caminho, ele não tinha nascido ainda, então quando a Bíblia fala dos que estão dormindo, são os primeiros, né? Os mortos que estão dormindo, são os primeiros a ressuscitar, o que acontece? É baseado nisso aqui, porque também a minha própria carne repousará em esperança. Esperança de quê? De entrar no céu. Deus tinha um relacionamento com Davi tão íntimo que via muito mais além do que o pecado dele, porque o pecado dele, ele se arrependeu e ele confessou e não fez mais. Bom, então vamos lá. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi viu o Senhor à direita, tá? E ele me fez conhecer os caminhos da vida e me encher de alegria na tua presença. Então, esse texto aqui é que embasa a teoria que eu também acredito e que há os que estão dormindo. Porque se o livre acesso é só através de Jesus, e quem morreu antes? Está dormindo. E isso nós não vamos nem falar de Moisés e Elias, porque Moisés e Elias foi algo mais louco ainda. Quem está me acompanhando há muito tempo sabe o que eu sempre menciono, que Deus sempre se supera. Porque Moisés pediu que ele queria ver a glória do Senhor. Aí aquela história, entrou atrás da montanha, lá do monte, tinha uma fenda, ele ficou atrás, passou a glória do Senhor, ele teve que descer com o rosto coberto, porque brilhava, para todo mundo conhecer isso. E aí depois, quem é que apareceu? Elias também foi arrebatado num rodamuinho, não foi numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo desceu e ele subiu no rodamuinho. Lê o texto lá direitinho que você vai ver isso. E aí esses dois não morreram. E aí depois, quando Jesus está lá no monte orando, quem que aparece? Deus surpreendeu Moisés, porque o ápice da glória de Deus é o que? Foi o sacrifício de Jesus. Então, Moisés pediu uma coisa e Deus deu a ele em outra potência. E são esses que vão voltar lá no Apocalipse, lá é as duas testemunhas, é o Moisés e Elias, tá? Então, isso aí também está lá no outro texto. Então, o que a gente tira por aqui? Deus não ia deixar ninguém de fora no projeto. Deus não tem os queridinhos, porque o amor dele é igual para todos. Então é muito fácil você achar que você foi criado na igreja, que você fala evangeliquez, que você é todo bonitinho, mas o Osama Bin Laden, e se ele se converteu no outro momento?
Jesus falou para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele nem foi batizado, gente. Não deu tempo nem de confessar, nem de pagar penitência. Não deu, gente. O cara já estava lá. E Jesus falava, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe pecadinho e pecadão. Não ache nunca que o seu pecado vai te afastar de Deus se você se arrepender. Você fica ouvindo, ai, você não é capaz, porque você é pecadora, porque você não é nada. O diabo, ele pode só sentar no seu ouvido e ficar falando balela. Então, fecha esse ouvido e abre o outro, que é Jesus falando. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. As coisas passadas, as coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quem que você vai escutar? Um pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre o poder da palavra. Então, o que é que você vai escutar? Ai, mas eu não conheço as promessas. Pegue sua Bíblia, vai decorar a promessa. Faça um propósito. Pegue uma promessa por dia e fique meditando naquilo. Aí você vai ver que não tem como se desesperar. Você vê que tudo já foi armado com antecedência no coração do Pai. Quando você nasceu, você já tinha nascido no coração do Pai. Deus já sabia o seu nome. Deus já sabia o que projeto Ele tinha para você. Então, descansa. Descansa e saiba, eu quero aprender mais as promessas para poder saber do que eu tenho direito, ok? Vamos lá, vamos voltar ao texto de novo, a gente se empolga, né? Porque o amor de Deus é tão lindo e é esticado, estendido a tantas pessoas, até aquele que você acha que é o mais improvável, e às vezes o cara é tão improvável que aí o bom pastor tem que ir lá e trazer no colo, porque senão, né? Vamos lá. E aí ele continua falando de Davi. A pergunta 7. Quando Davi fala da descendência e o seu reinado, de quem ele se refere? Vamos lá. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, ele referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, ele está falando novamente que a promessa vinha de Davi, que ele era o patriarca e que, como todos os outros que foram sepultados, a carne se apodreceu e estão dormindo, Jesus não, Jesus ressuscitou. E aí nós vimos na aula retrasada, Ancha, essa história de Jesus ressuscitado. Jesus não era um espírito, o espírito não come. Por isso que ele foi para tomar e falou, olha aqui, essas são as marcas. Me dá de comer, comeu na frente deles. E ele subiu aos céus no corpo. Sabe por quê? Sabe por quê? Para levar a parte humana para o céu. Antes não tinha, só eram seres angelicais. Depois que Jesus ressuscitou e o seu corpo já estava renovado, ele levou lá para cima para a gente saber que lá tem lugar para mim e para você também. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Só ele foi capaz de abrir esse caminho novamente. Por quê? Porque não tinha gente humana lá. Mas agora, a partir disso, Jesus abriu o caminho. Não é bom demais? Gente, às vezes eu fico pensando que Deus surpreende tanto a gente. Se você parar para estudar, você fala assim: ah, gente, ele já me conhecia na criação do mundo. E ele me ama. Por que eu vou ficar sofrendo porque minha unha quebrou? Fala sério, né? Voltando lá. E aí vem o 34 a 36. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor ao meu Senhor, o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá? Ele está aqui
declarando, contando a visão que ele teve. Nós vamos ver mais para frente que Estevão também viu Jesus sentado à direita do trono de Deus, tá? Então, foram duas pessoas, e nós vamos até ver mais, porque os profetas também viram isso, tá? Jesus sentado à direita. Agora, vamos pensar aqui, você acha... Não, Davi era o cara. Porque você acha que Deus ia mostrar isso para mim? Primeiro que eu ia ficar doida. Eu ia começar a falar, vocês iam me internar com aquela blusa de mangona, tá? Sabe aquelas compridonas que amarra? Então, se eu conto uns negócios desses, com certeza, as bonitas de corpo e alma, a primeira coisa que ia fazer é me interditar. Mas Davi não tem, Deus se revela a você, não é de acordo com a sua vida pregressa, é de acordo com a sua intenção de servi-lo, tá? Davi, mesmo fazendo tudo que ele fez, ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. O homem que era segundo o coração de Deus. Ele trouxe, como por causa dos atos dele, a casa dele vamos dizer que, assim, destronou tudo, né? Então, nós vemos o final dos filhos de Davi, você vê que a casa depois foi uma bagunça total, porque não é Deus castigou, não, gente, é a lei da semeadura, tá? Então, mas só que ele estava, leia o Salmo 51 e vê o que Davi se rasgando na presença do Senhor, para poder ser íntimo dele. Então, você quer? Você quer? Ok. Você quer ver prodígios? Como que está a sua vida com Deus? Como está a sua busca? Ou você busca Deus só domingo, na hora que você vai na igreja, e ora na hora de dormir, Senhor, ai, dormir nos braços do Senhor. Não é isso. Não é isso. Qual é o nível de intimidade que você tem? Qual o quanto que você está buscando? Eu não conheço você. Eu não sei os seus momentos a sós, mas eu sei que Deus sempre tem um degrau a mais. Sempre você vai poder subir um degrau a mais para conhecer mais do Senhor. E quando você começar a sobe um degrau e ver umas coisas, você fala assim, nossa, é isso então que Deus quer de mim. Ele quer me contar essas coisas. Aí você não quer nem, sabe, parar. Você entra no ritmo que é isso que você quer. Começa sentindo fome e sede da palavra do Senhor. Então, a pergunta que eu tenho agora é essa. Até para mim. Qual é o meu ponto de intimidade com Deus? O que eu posso fazer para subir mais um degrauzinho? Davi, inclusive, ele é lembrado até hoje como o homem do segundo o coração de Deus, mas Jesus vem da genealogia dele. Já pensou? Então, sabe que tem até Raabe, né, gente, na genealogia de Jesus. E Raabe a gente sabe quem é, tá? Bom, vamos lá. Pergunta 8. Como sabemos que Davi não se refere à sua descendência terrena, aos seus filhos? Que ele está falando da descendência, então ele vai. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Isso aí é Pedro falando, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita para que eu ponha os inimigos no estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo, tá? Então, é isso aí. A pergunta 9, vamos lá. O que Pedro diz ser necessário? Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E respondeu Pedro, lá, imagine, Pedro pregando, tinha mais gente do que 3.000, porque se 3.000 aceitaram, então vai ver, acho que tinha mais, né? Que você tem a turma do contra, não sei o que. Mas aí a palavra de Pedro foi tão marcante, foi tão direta, por quê? Porque ele foi purificado pelas línguas de fogo que desceram. Então, a língua de fogo purificou a boca de Pedro, preparou para que todos eles pudessem agir com maior ousadia, tá? E eu creio que aqui é descrito o que passou com Pedro, mas eu imagino cada um dos outros 11, sabe, pregando com mais segurança, com mais paixão, tá? Então, Pedro pega e fala assim, aí eles perguntam, o que eu posso fazer para ter isso? Então, Pedro vai, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Gente,
Veja bem, batiza para ser salvo? Não. Arrepende-se e batiza. Então, mas o ladrão da cruz não teve tempo de batizar, mas ele se arrependeu. Então, aqui nós temos a chave. O que é o batismo? É uma demonstração pública, tanto para as pessoas, para quanto todos os espíritozinhos que andam por aí, é uma demonstração pública de quem você resolveu seguir, a quem você vai sujeitar a sua vida. Então, o Pedro está falando, arrepende-se, e aí, seja batizado em nome do Senhor Jesus. E você vai receber os dons do Espírito Santo, tá? E aqui vem. Nós indo lá para Coríntios, tem descrito quais são os dons do Espírito. Então, vamos lá. Tá? Aqui Pedro descreve 9. Dentre os dons existentes, podem ser citados como exemplos. Aqui é Paulo que fala, tá? Dom da sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espíritos, dom da fé, dom da cura, dom da operação de milagres, dom da profecia, dom da variedade de línguas e dom da interpretação de línguas. Então, é assim, a cada um, o dom é para serviço de Deus. Então, a cada um é distribuído o dom de acordo com a necessidade do corpo. Ai, mas eu conheço um senhorzinho lá na roça que ele tem 2 ou 3. Porque não tem gente suficiente, Deus vai batizando. Outra coisa muito louca, Deus não retira o dom. Nós vimos pessoas, até eu não acho muito certa essa história de quem desviou, sabe? Porque quem provou do santo dos santos não desvia. Para mim, no meu ver, quem desvia é quem era apenas simpatizante, quem não provou, tá? Mas isso é o que eu acho. Pode ser que eu conheça alguém que aconteceu isso, tá? Mas os dons não são retirados. E muitas vezes você vê as pessoas usando o dom para outras coisas. Então, qual é a função do dom? O dom, para você saber que é dom e não habilidade, o dom tem que preencher 3 requisitos: adorar a Deus, convencer alguém do pecado e ajudar o próximo. O resto dos dons são habilidades. Então, o dom tem que ser... É ruim ter habilidade? Não. Não, eu, por exemplo, eu acho que eu corto cabelo muito bem. Então, é uma habilidade que o Senhor me deu. Outra coisa, de repente você está numa comunidade pequena e você começa a pregar o evangelho lá. Então, você vai ter que ter os dons e as habilidades. E Deus vai acrescentando de acordo com a necessidade do corpo. Porque a partir de hoje, sinto te informar, se você não gostar, problema seu. Mas você é agente do reino de Deus. Então, você tem um papel para trabalhar no reino de Deus. E Deus vai capacitar você de acordo com a necessidade do grupo que você está inserido, tá? Então, o que Pedro está falando aqui, que eles tinham que se arrepender, ser batizado e vai receber o dom do Espírito Santo. Tá? Então, você pode ver que às vezes tem pessoas que têm mais habilidades do que dom, tem outro que tem mais dom do que habilidade, e o dom pode ser mudado, e não existe importância. Os dons do Espírito Santo têm o mesmo peso para Deus. Por quê? Porque são úteis para o crescimento do corpo, tá bom? E agora, na pergunta 10, diz o seguinte: qual a promessa descrita nesse trecho? Vamos lá! E Pedro continuando. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os dessa geração perversa. Então, o que Pedro fala aqui é para todo aquele que se torna filho de Deus. Como que se torna filho de Deus? Está lá em João. Todo aquele que confessar e receber Jesus vai ser tornado, chamado filho de Deus. Tá? Mas então tem que acreditar em Jesus para ser filho? Sim. Mas e se eu acredito no Buda, não sei o que? Não, filho de Deus é aquele que aceita Jesus como o único caminho. Até eu acho engraçado o povo querendo. A minha religião é outra. Eu venero a Deus, que Deus é o mesmo, mas eu outros caminhos. Não, filhinho.
O único caminho entre o homem e Deus é Jesus pelo sacrifício, ok? Então vamos lá. Aí, quantas pessoas foram salvas nesse momento? Fala sério, olha isso aqui. Já pensou eu? Um chá aqui na minha casa com 3.000 pessoas. Eu tenho que ter uma casa maior, viu, Deus? Senão não vai caber. Então, aqui diz o seguinte: então, os que aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Hoje a gente vê as pessoas pregando 3.000 mensagens e se converte um, né? Aqui Pedro fez diferente. Por quê? Porque ele foi batizado com as línguas de fogo lá, tá? Então, os que aceitaram foram quase 3.000 pessoas. E aí vem agora vamos lá. Como viviam os recém-convertidos? Vamos ver como que vivia a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e orações. Gente, perseveravam. Perseverar não é ir aos domingos. Não é tomar ceia uma vez ao mês. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa igreja primitiva que abalou o mundo até hoje, tá? E agora, tem uma pergunta aqui que eu já vi, eu coloquei até dessa maneira porque um dia veio uma menina aqui de 17 anos, tá? Conhecedora da palavra, dizer que a igreja primitiva foi o primeiro regime socialista, tá? Eu ouvi isso. Aí eu olhei para a cara dela, a mãe dela só falava assim, ai filha, não queima minha cara, vai. E ela pega e fala, eu falei assim, mas aonde você viu que um governo desse funciona? Na Bíblia. Ah, tá, e em outro lugar? Aí ela me perguntou assim: você estudou nos Estados Unidos? Eu falei: não, eu estudei no Brasil. Ah, então por isso que você não sabe. Quem estuda aqui é que sabe a verdade, gente. Aí eu olhei, 17 anos, vai, orar por ela e tá tudo certo. Então vamos lá explicar aqui, porque vai que alguém tem na cachola uma dúvida dessa. Então vamos lá. Todos os que creram, 44 e 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tá? Agora vamos ver o que é a doutrina socialista. Vamos lá no dicionário que diz o seguinte: política. Doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Porém, o governo que delibera a distribuição. Aqui nós vemos que todos compartilhavam. Aqui no socialismo é o governo que arranja. Para nós que somos brasileiros, que a gente já viu isso bem de pertinho, o pessoal está tentando fazer de novo. Então, pula essa parte. Qual que era a diferença do socialismo e da igreja primitiva? A igreja primitiva, eles estavam convivendo juntos, eles tinham movido o amor de Deus. Aqui ninguém arrancou na marra. No governo socialista, é tirado do povo e a casta dos governantes é que administram isso, sabe? Um para você, 3 para mim. Ok, por aí. Mas, e aí o que aconteceu, que é o que nós temos que ver, qual é o nosso posicionamento na igreja. E quando eu falo igreja, não é a igreja que eu frequento, a minha denominação, é nós todos como igreja, tá? Pergunta 14. Qual o diferencial dos convertidos logo depois da sua conversão? Gente, olha isso aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Gente, eles foram morar no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Gente, eles literalmente foram morar na igreja. Então, ali estava tudo junto, que estava todo mundo, né? Todo mundo junto. Então, eles foram viver na igreja, tá? Então, eles perseveravam unânimes no templo. E agora, por que a igreja crescia? E essa é uma lambada para mim e para você, um puxão de orelha. E é a última pergunta do estudo de hoje, então eu quero que você pense muito bem.
Lendo o texto mencionado aqui, qual a atitude deles que fez com que o número de salvos aumentasse? Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você conta com a simpatia do seu vizinho, do seu trabalho, da sua família? Você é uma pessoa agradável, uma pessoa que atraia o outro para Jesus pela característica do seu caráter? Ou você é aquele crente que desce um chicote, fica batendo o pó da sandália para cada um que fala diferente de você, e encomenda o cara para o inferno, porque ele não é tão santo como você? A igreja contava com a simpatia de todo o povo, por isso que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o tempo está chegando, certo? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, nós já estamos vendo as promessas de Joel acontecendo lá, tá? Então, eu pergunto para você, você está sendo luz onde você está? As pessoas olham para você e falam assim, nossa, eu queria ter esse Deus dela, porque é tão maravilhoso, olha como ela está feliz, mesmo no meio de problema. Será que é isso? Ou fala assim, eu não quero ir na igreja porque... Um parênteses, meu pai, um dia, quando minha mãe começou a orar pelo meu pai, eles se casaram, ele não era convertido. E um dia ele falou para ela assim, você vai para o céu? Meu pai era alemão, assim, delicado, aquela coisinha doce, né? Você vai para o céu? Minha mãe falou, vou. Falei, então eu não quero ir, porque ela é só gente chata que nem você. Depois ele se converteu, e ele mesmo dava risada dessa história. Mas eu sempre ouvia, cada vez que eu ouço esse texto, eu lembro do meu pai falando isso para minha mãe, né? Então eu quero perguntar hoje para você se as pessoas podem ser atraídas para Jesus olhando a sua vida. Existem pessoas que a única Bíblia que eles estão lendo é a sua companhia. E eu vou falar, é mais fácil a gente falar para o caixa do supermercado do que para aquela pessoa que convive dentro da nossa casa. Aquela que está vendo as nossas fraquezas, que vê o nosso dia a dia, aquela que é morno, sabe? E acha que tá bom. Ah, eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Pronto, por que que você tem que ser, que é que fala, né? Bitolada? Por que que você é tão intensa? Por que que você é tão fanática? Sabe? Então vamos começar a pensar nisso. O seu comportamento é o que está atraindo ou expulsando as pessoas da cruz do Senhor? Então, é uma coisa para a gente fazer o retrocesso. Olha, o estudo hoje foi bem profundo. Então, se você anotou tudo de bonitinho, então, se não, vê de novo, eu já vou subir ele no YouTube e vamos pensar nisso. Todas as vezes que eu abro a palavra de Deus, eu quero que Deus me mostre uma oportunidade para eu mudar. Então, hoje, no dia de hoje, e a minha oração é, Senhor, me usa de acordo com a sua vontade. Muitas vezes Deus quer passar a vontade dele na frente da sua. O que você deseja é uma coisa, Deus quer outra para você. Mas saiba que se é Deus que está chamando, ele capacita. Não tenha medo se o Senhor te chamar para qualquer obra. Nós temos aqui, relacionamos 9 dons. Com certeza, se você se converteu, aceitou Jesus como o seu único Salvador, e os dons do Espírito já estão dentro de você. Então, pensa bem qual é aquele que você vai desenrolar, qual é aquele que Deus vai te dar para você ser útil ao reino no dia de hoje. Então, sempre um desafio. Sempre um desafio. Qual é o degrau que eu posso subir de intimidade com o Senhor e falar para ele, Senhor, eis-me aqui, me usa da forma que tu quiseres. E a semana que vem a gente continua. Um beijo muito grande. E eu acho assim, sabe? Tira uma semana para ver. Peça para Deus para ir te mostrar. Eu tenho certeza que na semana que vem você vai ver assim, Kátia, você não sabe o que Deus falou comigo. E vai todo mundo se alegrar com você, tá bom? Beijo grande para você e até semana que vem.